A segunda vinda de Jesus Cristo é a esperança dos crentes que Deus está no controle sobre todas as coisas e é fiel às suas promessas e profecias em sua palavra. Em sua primeira vinda, Jesus Cristo veio à terra como um bebê em uma manjedoura em Belém. Exatamente como fora profetizado, Jesus cumpriu muitas das profecias do Messias durante o seu nascimento e vida, ministério, morte e ressurreição. Entretanto, há algumas profecias a respeito do Messias que Jesus ainda não cumpriu. A segunda vinda de Cristo será o retorno de Cristo para cumprir estas profecias restantes. Em sua primeira vinda, Jesus foi o servo que sofreu. Em sua segunda vinda, Jesus será o rei conquistador. Em sua primeira vinda, Jesus aqui chegou na mais humilde das circunstâncias. Em sua segunda vinda, Jesus chegará com os exércitos do céu ao seu lado. Os profetas do Antigo Testamento não fizeram distinção entre as duas vindas. Podemos ver isto escrito em Isaías, no capítulo 7, versículo 14, e também no capítulo 9, do versículo 6 ao 7, e Zacarias, capítulo 14, o versículo 4. Como resultado das profecias, aparentemente falam em dois indivíduos. Muitos estudiosos judeus acreditaram que haveria tanto um Messias sofredor quanto um Messias conquistador. O que falharam em compreender é que o mesmo Messias cumpriria os dois papéis. Jesus cumpriu o papel do servo sofredor de Isaías capítulo 53. Em sua primeira vinda, Jesus cumprirá o papel do libertador e rei de Israel em sua segunda vinda. Em Zacarias capítulo 12, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, eles descrevem a segunda vinda, recordam Jesus sendo transpassado. Israel e o mundo inteiro se lamentarão por não terem aceito o Messias em sua primeira vinda. Após a ascensão de Jesus aos céus, os anjos declararam aos apóstolos: homens galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Atos, capítulo 1 e o versículo 11. Zacarias, capítulo 14, o verso 4, identifica a localização da segunda vinda como o Monte das Oliveiras. Mateus, capítulo 24, o versículo 30, declara: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em Tito, capítulo 2, o versículo 13, ele descreve a segunda vinda como o aparecimento da glória. A segunda vinda é descrita em seus mínimos detalhes em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao 16, que diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.